Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje, um texto bem conhecido da palavra, Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas nessa noite, clamando a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração de um modo vivo, de um modo real, de um modo irrefutável, e tudo aquilo que tente roubar essa palavra, nós já repreendemos em nome de Jesus, rogando a Ti, Senhor, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que chegou, mas que o Senhor possa falar de um modo especial a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem? Queridos, eu queria começar a palavra de hoje com uma pergunta. E eu pergunto à igreja: será que nós estamos prontos para guerrear? Porque nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha espiritual das mais renhidas. E quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais a intensidade dessa batalha será percebida por todos os santos em toda a terra. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido da palavra e apresenta ao cristão a sua roupa e os seus equipamentos de combate. Quem me conhece sabe que eu não sou daquela turma que vê o encardido em todo lugar e acha que ele está aqui, ali e acolá. Mas aonde ele está, o Senhor tem revelado. Amém? Então que nessa noite nós possamos buscar a presença de Deus, à medida que essa palavra for sendo ministrada na igreja, que você possa pedir ao Senhor que traga ao seu coração despertamento espiritual, no sentido de você compreender que todos nós, enquanto servos do Senhor, nós fomos arregimentados como bons soldados de Cristo, não para um combate puramente físico, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestes que estão ao nosso redor. E nenhum de nós, sendo novo ou velho na fé, está livre de enfrentar uma batalha, uma luta espiritual. Por isso, nessa noite eu queria não apenas trazer um sermão distante, mas eu queria que nós juntos estudássemos um pouquinho esse texto da palavra, visto que esse culto de quarta-feira é também um culto de doutrina.
É um culto onde, além de orarmos uns pelos outros, nós estamos ministrando a palavra de Deus, a sã doutrina, para que você possa ser instruído nela. E Paulo usa, para ilustrar esse combate, uma linguagem militar. Em todo o texto nós vamos perceber isso, visto que ele próprio estava numa prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano, e os seus leitores, eles estavam acostumados com o movimento de soldados indo e vindo, bem como com seus equipamentos de guerra. Como cristãos, nós enfrentamos 3 tipos de inimigos. Primeiro é o mundo, que é o sistema à nossa volta, a sociedade sem Deus. É isso que nós chamamos de mundo. Segundo lugar, a carne, que é a velha natureza pecaminosa, herdada de Adão. Mas nós encontramos também o terceiro elemento dessa trindade maligna, que é o adversário, o diabo, Satanás. Ele é o velho homicida, ele é aquele ladrão que Jesus mencionou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele é o destruidor, ele é o mentiroso, o acusador dos irmãos, é chamado de adversário, líder de legiões de anjos caídos, aos quais chamamos demônios. E essas 3 frentes de batalha, elas trabalham juntas, elas trabalham em unidade. E nós precisamos, como cristãos, estar atentos, porque no meio dos crentes existem 2 posturas. Existem aqueles que veem o adversário em tudo, anulando inclusive as vontades e as escolhas humanas. E existem aqueles que negam completamente a sua existência e a sua ação. As 2 frentes, as 2 facções estão erradas. Então nós precisamos pedir ao Senhor graça, discernimento do Espírito, para nós compreendermos cada vez que essa trindade age, tendo a cada um de nós como alvo. Como cristão, nós não estamos lutando para conquistar a vitória, mas nós estamos lutando em vitória, porque nós já estamos do lado do vencedor. E nós temos dito muitas vezes neste lugar que na vida de um servo, preste atenção a isso, até quando tudo dá errado, dá certo. Amém? Amém? Que o Senhor ele possa ministrar o nosso coração. O povo de Deus precisa aprender a agir em unidade. Os lares, esposos, esposas, filhos precisam agir em unidade. A igreja precisa agir em unidade. Nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, estar unidos com Cristo num só pensamento. Tem uma advertência do apóstolo Paulo na epístola aos Filipenses. Aquela igreja em Filipos, ela foi fundada na beira de um rio, numa reunião de oração formada na maioria por mulheres. E 2 das mulheres que eram colunas ali dentro da igreja, Evódia e Sinti, que nome lindo, essas mulheres começaram a se desentender, criar caso dentro da igreja. E toda vez que isso acontece, é uma ação maligna para minar a unidade da igreja, que é corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele manda uma mensagem para elas, dizendo que elas pensem concordemente. Amém? Amém. Então, a unidade de inteligência militar numa guerra desempenha um papel fundamental, um papel principal. E nós precisamos entender que a igreja precisa estar lutando junto em unidade de fé. Essa força-tarefa que a igreja precisa estar juntas
para que nós possamos avançar e vencer aquelas lutas que se levantam contra a nossa vida. Amém? Jesus é o forte dos fortes, o valente dos valentes. O Espírito Santo, ele nos capacita para que nos apropriemos pela fé da vitória em Cristo, porque essa vitória já foi conquistada para nós na cruz do Calvário. E ontem à noite eu estava falando com as irmãs, depois do estudo bíblico, eu digo: olha, minha irmã, você tem autoridade. Nós temos autoridade. Nós não precisamos que ninguém vá na nossa frente e faça isso ou aquilo, porque a autoridade nos foi dada. Jesus disse: olha, eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos poderá causar dano. E por que tantos danos têm sido causados na vida de tantos crentes? Porque nós não usamos autoridade. Porque nós negligenciamos essa autoridade, nós negligenciamos a unidade da fé. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que essa força-tarefa que é a igreja permite que os oficiais conheçam e compreendam as ações e estratégias do adversário. A nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Várias ocasiões na palavra de Deus nos é permitido ter uma visão do mundo espiritual. O apóstolo Pedro, ele diz na primeira epístola: sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa tragar. Então Pedro nos traz essa visão, Paulo nos traz essa visão, o livro de Apocalipse, João, na sua revelação, na revelação trazida por Jesus para ele nos traz essa visão. Então a igreja precisa acordar, nós precisamos estar alerta para toda a ação do nosso adversário. Amém? Então eu queria começar trazendo as recomendações do apóstolo Paulo aos seus leitores antes de usarem o equipamento de guerra. Nos versículos 10 a 12, que eu não vou lê-los novamente, mas eu queria chamar a sua atenção. A primeira recomendação de Paulo aqui é fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém? Então nós precisamos nos fortalecer da força que o Senhor supre. Esse fortalecimento passa por arrependimento e confissão de pecados. Reconhecermos profundamente dependentes de Deus e nos humilhar na sua presença é prerrogativa de vitória diante dessas investidas. Quando nós vamos a Cristo, nós descemos ao pó, nós curvamos a nossa cabeça, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus e dizemos: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não confio no meu discernimento, eu não confio na minha força, eu confio em Ti, Senhor. Então que o Senhor, Ele possa colocar impressões do Espírito Santo em seu coração, cada vez que você vai tomar uma atitude, cada vez que você vai escolher um caminho a seguir, e preste atenção nas suas cismas. Quando um crente cisma com algo, não perca isso de vista. Não dê nenhum passo quando essa cisma se instala em seu coração. Diga: Senhor, o que é que está acontecendo? O que é isso? Vem me fortalecer. Supre, Senhor, me supre da tua força e da tua ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? A segunda recomendação do apóstolo é revestir-se de toda a armadura de Deus. Essa armadura, com suas diversas peças, não é algo místico, usado como se fosse um amuleto. Essa armadura deve ser plasmada em nós, através da profunda convicção daquilo que somos e temos em Cristo Jesus.
Amém? Então o Senhor nos deu essa armadura pertence ao cristão. Não saia de casa sem checar cada uma das peças da armadura que nós vamos ver daqui a pouco. Terceiro lugar, estamos lutando contra um inimigo astuto. Presta atenção. O nosso adversário é inteligentíssimo e astutíssimo e age na sutileza. Ele não é à toa que ele é comparado com uma serpente. Então ele tem aquela estratégia. Muitas vezes eu fico muito impressionada com alguns lugares onde nós vemos pessoas caindo, batendo, demoniadas e tal. Eu quero dizer a vocês que 90% daquilo é histeria. 90%. Não estou exagerando. Porque os grandes endemoniados estão quietinhos, agindo na sutileza. Ouviram? Então preste atenção e busque do Senhor esse discernimento que nós precisamos ter em relação a essas ações sutis do nosso adversário. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender: as admoestações de Paulo aqui indicam que o adversário é astuto, nos arma ciladas o tempo todo, e não devemos subestimar o seu poder e capacidade de persistência. Ele não desiste nunca, apenas muda de estratégia. E ele sai mudando de estratégia o tempo inteiro. E se nós não estivermos fortalecidos em Deus, nós sucumbimos de cansados. Amém? Então essa força que nós precisamos, ela vem do trono, ela vem do alto. Em nome de Jesus. Ele age de súbito, ele age traiçoeiramente, visto que é o ladrão. E o cristão não pode se dar ao luxo de lhe ignorar os desígnios. Ele se faz passar até por um anjo de luz. Ouviram isso? O Senhor tem propósito, tem tão pouca gente aqui hoje à noite, mas o Senhor tem propósito de tê-los convidado para estarem aqui juntos conosco para ouvir essa palavra. Amém? Isso não é coincidência. Em quarto lugar, a quarta recomendação do apóstolo é que nossa luta não é física, mas espiritual. Ouviram? Amém. Muitas vezes uma frente humana se levanta, mas por trás dela existe uma força espiritual, uma força demoníaca que se levanta para demandar a sua vida, a sua saúde emocional, a sua paz. E você precisa estar esperto. Certo comentarista bíblico chamado Charles Williams, ele propõe a seguinte tradução para esse versículo 12. Ele diz assim: pois nossa luta não é somente contra inimigos humanos, mas contra os governantes, autoridades e poderes cósmicos deste mundo tenebroso, ou seja, contra os exércitos de espíritos do mal que nos desafiam na luta celestial. Ouviram? E Paulo agora apresenta a roupa, os equipamentos e a postura de guerra que nós devemos ter diante dessas lutas que são deflagradas contra nós. Amém? Precisamos de armas ofensivas e defensivas para lutar e prevalecer contra o nosso adversário, e só poderemos fazer isso pela fé. Os dias são maus, o inimigo é mau, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Primeira peça da armadura, o cinto da verdade. Vocês já devem ter escutado isso centenas de vezes, mas nunca é suficiente a gente ouvir a palavra de Deus. É preciso que a gente escute, vez após vez, até que essa palavra ela seja plasmada no nosso coração, até aquele dia da volta de Jesus. Então o cinto do soldado romano, do qual Paulo se inspirou para criar essa peça, essa armadura espiritual,
O cinto mantinha unidas as outras peças da armadura, assim como a verdade é o elemento de integração na vida do cristão vitorioso. Como cristãos, somos seguidores da verdade. A verdade não é apenas um conceito, a verdade é uma pessoa que se chama Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tudo que diz respeito a nós precisa estar ligado à verdade. A verdade que é Jesus. Então, queridos, a mentira é exatamente aquilo que faz o nosso adversário. E todas as vezes que nós caímos no engano, nós caímos em algo que está sob a eficácia do nosso adversário. Então é hora de voltar, é hora de retroceder, é hora de se ligar a este cinturão que é a verdade, que é o próprio Cristo. Amém? Amém. Então, queridos, a segunda peça da armadura é a couraça da justiça, que também diz respeito a Jesus. Toda essa armadura converge para o Cristo. E essa parte da armadura era feita, no caso dos soldados romanos, ela era feita de placas de metal e cobria a parte frontal e a dorsal do corpo. E ia do pescoço até a cintura. E simboliza a justificação em Cristo Jesus. Nosso adversário, ele é o acusador, mas não pode acusar mais os eleitos de Deus que andam em justiça e retidão. Amém? Mesmo quando nós caímos no engodo, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando nós fazemos determinadas coisas que não deveria ter feito, nós paramos, confessamos e somos restaurados na presença do Senhor. Amém. Aí depois nós encontramos aqui as sandálias do Evangelho da Paz, versículo 15. Os romanos, eles usavam sandálias com cravos na sola para dar firmeza nos terrenos pedregosos e íngremes onde os soldados tinham que transitar. Assim, essa palavra, esse Evangelho do Senhor Jesus, ele precisa firmar os nossos pés, ou seja, nossos pés espirituais precisam estar firmados no Evangelho da Paz. Aí nós não nos deixaremos levar pelos ventos de doutrina, sobretudo os ventos que têm soprado nos nossos dias. Quarta peça da armadura é o escudo da fé, versículo 16. E esse escudo era grande, media mais ou menos 1,20 m por 60 de largura. Era feito de madeira e revestido de couro. E há um dado interessante que eu encontrei acerca desse escudo. O soldado segurava diante de si para proteger-se de lanças, flechas e dardos inflamados. E esse escudo, as beiradas dele tinham um formato que permitia uma linha inteira de soldados com seus escudos encaixados. Eles se levantavam, eles vinham como uma barreira contra o inimigo. Isso fala de unidade. Eu acho muito interessante aquilo que o Senhor fez através do apóstolo Paulo, usando aquele homem de Deus numa situação dramática. Ele estava preso, mas mesmo ali naquela prisão, naquele lugar que ele não tinha liberdade de ir e vir, ele olhou para aquele soldado que era o seu algoz, e ali ele teve uma grande inspiração do céu para escrever uma das páginas mais lindas das suas epístolas, que é exatamente essa descrição da armadura de Deus. Em quinto lugar, vem o capacete da salvação. O capacete do soldado romano, ele protegia a cabeça e os ouvidos do soldado. Então, o capacete da salvação precisa estar ali, protegendo a mente do servo de Deus, dando a ele a
certeza absoluta de que ele é filho de Deus, ele é servo de Deus, que o maligno não lhe toca. E ele, quando ele tem consciência desse capacete, quando ele tem consciência dessa salvação, ele está ali e não aceita aquelas impressões trazidas pelo adversário, porque os seus ouvidos espirituais, eles estão protegidos de toda ação maligna. Amém? Amém. Você foi salvo, você foi alcançado pela misericórdia de Deus, você é salvo, minha irmã, e não aceite que venham dizer diferente a seu respeito. Você é de Deus, você tem um selo de Deus, você tem um selo do Deus vivo em você, que é o Espírito Santo de Deus. Aqui ele traz a espada do Espírito, versículo 17, a parte B. Essa espada é a palavra de Deus. Crente precisa conhecer a palavra para poder usar essa espada, que é arma não só defensiva, mas ofensiva. E é com essa arma que nós podemos lutar de modo ofensivo contra o nosso adversário. Se na tentação de Jesus, o adversário tentou Jesus com a palavra fora do seu contexto, Jesus, que é a palavra viva, usou também a palavra escrita, para ser falada naquele momento de luta intensa, luta espiritual. Assim você pode fazer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em sétimo lugar, a postura de guerra, nós encontramos no versículo 18, quando Paulo diz que é preciso orar em todo o tempo, estar em sintonia com o trono da graça, em comunhão com o Senhor. Orar no Espírito, pelo poder e direção do Espírito Santo. Oração vigilante, oração por todos os santos. Precisamos, como a grande força-tarefa de Deus na terra, orarmos pelos outros, cobrir uns aos outros em oração, clamar pelo poder que há no sangue de Jesus, orar em espírito. Orar em espírito não é falar em línguas, como muitos dizem. Não, orar em espírito é orar em sintonia com o Espírito de Deus, é orar em consonância com o Espírito de Deus, tendo percepção espiritual, para que você saiba qual é o desejo do Espírito Santo na sua oração. Você pode fazer isso em línguas estranhas, se o Senhor conceder que você faça, e você pode fazer isso na sua língua conhecida, e você pode colocar essas petições diante de Deus. E como considerações finais sobre esse texto, eu queria deixar apenas 3 considerações. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o fundamento da nossa autoridade. Você sabe quando é que o adversário alcança vantagem sobre nós? Quando nós negligenciamos a autoridade que temos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Segundo lugar, o que fazer para se habilitar para essa peleja e prevalecer? Quem pode usar a armadura de Deus? Os que nascem de novo, os que foram regenerados pelo Espírito de Deus e se santificam dia a dia. Amém? Amém. Conhecimento de Deus, terceiro lugar, é a prática da sua palavra. Esse conhecimento e essa prática da palavra geram santificação. Santificação gera obediência, obediência gera autoridade e autoridade gera vida abundante. E nós precisamos aprender a experimentar essa vida abundante em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos irmãos. Amados,